Olá pessoal, é um prazer imenso estarmos aqui mais uma vez e hoje com o nosso quarto vídeo. O nosso quarto vídeo nós iríamos aprender como montar uma arte com imagens próprias. Mas como eu já vi que lá no grupo vocês já trabalham assim, já conseguem fazer esse tipo de trabalho, eu vou dar algumas dicas para vocês com relação ao texto que precisa ficar com mais visibilidade, tá? Então a gente vai pegar aqui. Eu vou pegar aqui uma imagem minha logo, pra gente tá fazendo... Pra gente tá começando. Vou escolher uma imagem, qualquer uma. Vou pegar essa aqui. Só que antes eu vou ter que tirar essa marquinha d'água aqui, então... Vou aqui no Retouch. Vocês vão aprender a mexer com Retouch logo. Porque ele ajuda a quebrar um galho enorme. Depois de salvar a imagem, a gente volta aqui na galeria. Vamos ver se salvou. Pronto, temos aqui a nossa imagem para poder começar a nossa arte. E a gente vai abrir o PicArt para começar a nossa imagem, ok? Como eu estava falando, o texto ele precisa de uma visibilidade, tá? Vocês não podem esquecer do contorno, iluminação, sombra, esses detalhezinhos. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar uma frase aqui, deixa eu ver. Uma frase... Deixa eu ver. Se o mundo... Aqui no texto, gente, quando você estiver escrevendo o texto, é importante vocês entendam o seguinte. Quando vocês terminam uma linha, vocês têm que dar Enter, tá? Para ir para baixo, tá? Escreve mais uma linha. E aí, se você quiser modificar o texto e colocando de linha em linha, você vai dando Enter, entendeu? Apertando Enter para você alinhar o texto. Se eu quisesse, por exemplo, colocar aqui, se o mundo, e quisesse dar um Enter aqui, eu ia dividir o texto, tá vendo? Se eu quiser voltar, eu aperto no para apagar, ou aperto no Enter para descer. Aperto para apagar para subir, aperto no Enter para descer, tá? Mas aqui eu vou parar a minha frase porque eu quero modificar o texto. Então, a frase seria: se o mundo tentar me derrubar, a minha fé em Deus me fará voar. Então, eu vou colocar aqui, ó. Se o mundo tentar me derrubar, a minha... Porque eu quero modificar o texto, vou lá. Coloco o que eu já escrevi aqui. Vou deixar ele aqui, vou voltar lá no quadradinho, inserir mais texto. Minha fé... maiúsculo, né? Aqui em Deus. E aqui você vai moldando do jeito que você quiser. Vou clicar aqui. Vou voltar lá no texto e terminar a minha frase. Vou clicar lá em cima pra gente voltar. Bom, aqui eu tenho 3 tipos de texto para poder modificar. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou clicar nesse aqui porque eu achei que ficou muito apertadinho lá em cima. Então, vou fazer aquilo que eu falei pra vocês. Vou clicar aqui no meio do texto e vou apertar Enter. E volto lá pra minha arte. Bom, eu resetei o telefone, então eu tô sem fontes. E o legal é que a gente vai ter o mesmo tipo de fonte para trabalhar juntos. Então, eu vou escolher aqui uma fonte.
Vamos escolher aqui uma fonte que seja bacana. Vou ficar com essa aqui. Vou escolher essa também. Vou selecionar, vou escolher uma fonte e aqui você vai fazendo uma mesclagem de fontes conforme você vai desejando. Ó, tá vendo? E aqui, fé em Deus, eu quero um destaque maior, então eu vou escolher outro tipo de fonte, quer ver? Vamos criar aqui um contorno. Percebe que se você não colocar um contorno, a sua imagem ela não fica tão visível. Então a gente vai colocar um contorninho aqui, ó. Eu vou escolher uma cor de acordo com a paleta de cores que tá aqui. Mas você pode escolher outra cor que você quiser. Eu acho que eu vou ficar com esse amarelo. Ou eu vou vir aqui escolher outro amarelo. Espessura. A espessura nem sempre é muito grande, a não ser que seja outro tipo de imagem. Nesse daqui eu também vou colocar um contorno, porque ele precisa ficar em ênfase, tá vendo? Mas aí eu vou escolher uma cor mais sutil. E nesse aqui também eu vou escolher um contorno. Vou escolher um pra ele. E aqui eu vou dar uma ajeitadinha aqui na espessura, tá vendo? Pra gente poder deixar Vou descer aqui mais pra baixo o meu texto. Não tem muito segredo, gente. É tudo muito simples aqui, na verdade. É só você ter um pouquinho de criatividade. No texto de cima eu vou colocar uma sombra, né? Porque eu acho que precisa de uma ênfase maior. Então eu vou colocar uma sombra. Escolher aqui uma cor, posição. Vou clicar aqui para baixo. Vou escolher outra cor, né? Talvez esse amarelo ou talvez outro amarelo. Vou pegar aqui um dourado para ver como é que fica. Ou talvez eu pegue um laranjado, deixa eu ver. O importante é que você combine cores que estejam relacionadas à sua imagem, gente. Pra não ficar uma coisa muito estranha, sabe? Ó, vou ficar com essa cor mesmo. E aqui em cima eu vou só ajeitar, porque também, ó, a sombra não pode ficar muito esparrada. Mas isso é uma opção minha. Não significa que a sua também tem que ficar igual a minha, entendeu? Vocês vão criando da forma que vocês quiserem. Vou colocar uma sombrinha nessa aqui também. Vou colocar a sombra aqui. Deixa eu colocar um branco nesse de baixo. E aí você vai moldando conforme você vai fazendo. Você vai ajeitando, colocando o que você vai desejando. E nesse aqui, em Fé em Deus, eu também vou colocar uma sombra. Talvez um branco também para dar uma... Deixa eu ver como é que fica.
E como vocês podem ver, muito simples, né? Eu vou diminuir um pouco o contorno, que é a risca, né? Aqui em cima, só pra gente ficar mais tranquilo, não ficar muito chamativo, porque o texto principal aqui na minha arte é fé em Deus. Então, o que eu faço aqui? Eu tenho que deixar ele em ênfase, tá vendo? Mas se eu deixar o contorno muito grande, ele fica um pouco demais, né? Então eu vou deixar ele aqui. Eu vou diminuir mais um pouco. E aí você só ajusta seu texto conforme você vai fazendo a sua arte. Não tem muito segredo. E assim fica o meu texto com um texto um pouco mais... como é que eu posso falar? Diferenciado, sem ser aquela coisa sempre retinha. Então eu vou clicar aqui e vou salvar a minha imagem. E a nossa terceira arte, ela já está pronta. Vou apagar aqui. Salvar em galeria. E a gente vai voltar aqui pra gente ver a nossa arte que a gente acabou de fazer. Aqui. Essa foi a nossa primeira arte. Com texto diferenciado. Mas eu também poderia, por exemplo, deixar o texto reto. Eu poderia também deixar o texto reto. Opa, cliquei no pezinho errado. A gente vai voltar lá. Tá vendo? Se eu clicar na C7 aqui, eu vou apagar tudo que eu fiz antes. Então eu vou vir aqui e vou colocar, por exemplo, se o mundo tentar me derrubar. Bom, eu escrevi o texto todo sem dar enter em nada. Aqui, aí você me pergunta, como que eu faço para não deixar o texto muito grudado na arte? Porque quando eu clicar aqui, ó, você vai ver que o texto ficou muito grande. Tá vendo? Ele não coube aqui dentro. O que eu vou fazer? Vou clicar dentro do texto, vou voltar aqui e vou clicar aqui, ó. Todo final de frase aqui em cima, você dá um enter. Aí você vê que a setinha ela volta pro início, mas aí você vai pegar a setinha, colocar no final da frase e apertar o enter de novo. Aqui a mesma coisa, em voar, foi pro início, vou apertar o enter no final e ela vai ficar assim. Quando você clicar lá em cima, você vê que sua frase ela já cabe aqui dentro, tá vendo? E nessa setinha aqui você diminui ou aumenta, entendeu? Aqui embaixo você tem a opção de aumentar também, só que você tem que tomar muito cuidado para ela não ficar esticada demais. Então você vai, o que você vai fazendo? Nessa setinha aqui dentro dessa bolinha, você vai puxando, aumentando ela e aqui você vai ajustando nas laterais onde tem esses quadradinhos, tá vendo? Ó? Você aumenta e aqui você cresce um pouquinho e puxa para a direita e puxa para a esquerda e deixa a fonte assim. Agora, se você quiser escrever palavra por palavra e mudar cada palavra, igual a gente fez na primeira arte, você também faz. Você escreve primeiro uma frase, põe lá, depois escreve a segunda frase, põe lá. E aí você vai ter várias fontes para você fazer uma arte bem diferenciada. Ó, por exemplo, aqui, se o mundo tentar... Ou se você achar que o texto ainda não está adequado, você vem aqui, ó, escolhe até um certo ponto de fonte e aperta no Enter do seu teclado. Vem aqui, por exemplo, e aperta Enter.
vem aqui e aperta Enter. Para voltar, você clica em excluir, ou então aonde você apertou Enter, você vai lá e aperta excluir. E aí sua fonte fica assim, ó. Você diminui, ou se você quiser fazer assim, ó. Toda vez que você for pro final de uma palavra, você apertar Enter, você vai ganhar espaço. Ó. Por exemplo. E aí você vem nessa setinha aqui da bolinha e vai diminuindo e vai ajeitando a sua arte conforme você deseja. Entendeu? Se eu quisesse só colocar essa fonte, esse tipo de fonte aqui. Se eu quisesse fazer uma arte só com esse tipo de fonte, o que que eu vou fazer? Vou escolher uma forma, né, para dar uma diferenciada. Vou clicar nesse quadradinho aqui. Cadê? Não é isso que eu quero. Tá vendo essa bolinha aqui do lado desse quadrado que tem um risco vermelho dentro? Então, você clicando nele, a arte ela muda de forma. Ou você põe ela pra dentro ou você põe ela pra fora. Tá vendo? Eu acho que eu vou ficar com essa aqui mesmo. E aí a gente vai ajeitar aqui. Estou sabendo. Deixa eu ver uma cor. Acho que eu vou deixar branco. Vou clicar lá em cima, selecionar e aqui eu vou adicionar o texto. Que a gente vai colocar ele retinho, sem muitas modificações. Se o mundo tentar me derrubar, a minha fé... Como eu já disse, assim não dá. Então, eu volto lá no texto, vou clicar em Enter aqui, aqui e aqui. Vou colocar lá, ainda ficou do lado de fora. Então, o que que eu vou fazer? Vou aqui, vou clicar aqui, vou separar as palavras e clicar em Enter. Deixa eu ver, a minha fé em Deus. E vou voltar lá. Vamos voltar. E aqui agora eu vou só ajustar, ó. Fé em Deus ainda ficou muito grande, então vou vir aqui. E aqui eu vou escolher uma fonte, tá vendo? Vou pintar ela. Aqui uma riscazinha. Escolher o amarelo aqui, né? Vou colocar uma sombrinha. Deixa eu ver que cor. Deixa eu ver o preto. Escolhi branco. Acho que o preto chama mais atenção, então vou ficar com preto. Você tem que ficar atento ao texto. Se você perceber que seu texto não está visível para ler, então você vai modificar ele para que ele fique visível para ler. Porque o texto é importante. Se você não consegue ler o texto, a arte ela fica muito sem graça, né? Então, você vai modificando aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar demais assim, dá para ler, né? Mas se eu separar um pouquinho mais, fica melhor para ler. E ainda aparece um pouco mais o fundo. Então, eu vou clicar aqui e a nossa segunda arte já está pronta, como eu ensinei para vocês.
A gente salva aqui. Vai para a galeria. E voltando aqui, a gente já com a nossa haste. E nós temos aqui duas artes, tá? Feitas com imagens próprias. Então, vocês vão pegar, a missão de vocês essa semana é pegar uma arte já pronta, é pegar uma imagem sua, né? Pode ser do evangelismo, mas não mostrando o rosto do evangelizado. E aí você faz essa arte com uma frase, você vai escolher uma frase e vai fazer esse tipo de arte aqui, ok? Como a gente conversou ontem, vocês terão um dia a mais para cumprir a missão e eu fico aguardando vocês o resto da semana com as imagens, ok? E vamos ficando por aqui e aguardar até o próximo vídeo. Obrigada e ficam todos com Deus.